Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças entre criar variáveis usando var, let e const e qual é o melhor jeito de criar variáveis no JavaScript. No começo do JavaScript só havia uma keyword, ou seja, uma palavra-chave para declarar variáveis, que era a keyword var. Depois de um tempo surgiram as keywords let e também a keyword const. Então vamos começar falando primeiro sobre algumas diferenças entre criar variáveis usando o var e usando o let. A primeira diferença entre essas duas keywords é o escopo que cada uma delas pertence. As variáveis criadas com a keyword var, elas têm um escopo de função, ou seja, essas variáveis elas vão ficar disponíveis em todos os lugares dentro da função que ela foi criada. E se ela foi criada fora de alguma função, ou seja, em algum lugar que não é dentro de uma função, ela vai ter um escopo global, ou seja, ela vai ficar disponível em todos os lugares do nosso código. Já as variáveis criadas com a keyword let, elas vão ter um escopo de bloco, ou seja, a variável declarada com let vai ficar disponível apenas dentro do bloco que ela foi declarada. E os blocos são os lugares, o que a gente tem dentro de duas chaves. Então, por exemplo, se a gente tiver uma condicional if, aqui dentro é o bloco desse if. A mesma coisa, se a gente tiver aquele for loop tradicional, a gente vai ter o bloco desse for loop e assim por diante. Então, para a gente entender melhor como esses escopos funcionam, vamos supor que a gente tivesse um código aqui com uma condicional true, ou seja, o meu código sempre vai entrar dentro deste if aqui. E aqui dentro eu vou criar uma variável com um var, que eu vou chamar de var variable, e vou atribuir um valor para ela, por exemplo, um texto escrito hello. Como essa variável aqui foi declarada com o var e ela não foi declarada dentro de uma função, ela é global, ela tem um escopo global. Então eu posso aqui fora desse if acessar o valor dela. Por exemplo, se eu dou um console.log em var variable e salvo, é retornado para mim o valor dela, porque a gente pode acessá-la em qualquer lugar do nosso código, porque ela tem um escopo global. Mas se a gente fizesse a mesma coisa, criando um if true, e nesse caso declarar uma variável com o let, que eu vou chamar de let variable, e vou atribuir também um texto hello, e eu tentar acessar o valor desta variável let aqui fora desse bloco do nosso if, a gente pode ver que é retornado para a gente um erro. Porque ele até fala para a gente que a let variable não está definida. Isso porque, quando a gente criou essa variável let dentro desse if, ela tem um escopo de bloco, ou seja, ela só fica disponível para a gente dentro do bloco desse if. Então, se a gente tenta acessar o valor dela fora deste bloco, a gente não consegue, porque é como se ela não existisse. A gente só consegue acessá-la dentro do bloco desse if, dessa maneira aqui, por exemplo. E seria a mesma coisa se a gente tivesse, vamos supor, uma função que eu vou chamar de var test. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável com var x igual a 1. Daí eu vou criar aquele mesmo if com um true. E aqui dentro desse if eu vou declarar novamente uma variável x, nesse caso com o valor de 2. Aqui dentro desse if eu vou dar um console.log na nossa variável x. E fora desse if eu também vou dar um console.log nessa variável x. Se eu chamo essa nossa função e salvo, a gente pode ver que é retornado para a gente esses dois console.logs e ambos têm o valor de 2. E isso porque, por mais que a gente tenha declarado uma variável var x igual a 1 aqui no começo da nossa função, quando a gente entra dentro deste if aqui e declara novamente uma variável x, agora com o valor de 2, esta variável x é a mesma dessa, porque ambas têm o escopo dessa função var test aqui. Ou seja, a gente está apenas redeclarando o valor dessa variável x. Então, quando a gente dá esse primeiro console.log em x, ele vale 2, que é esse valor aqui. E quando a gente sai do if e dá esse outro console.log aqui com o valor de x, é retornado o mesmo valor de 2, porque a gente redeclarou essa variável x aqui dentro deste if. Mas se, por exemplo, a gente fosse fazer a mesma ideia, agora eu vou criar aqui uma função letTest. Aqui eu vou declarar uma variável com o let x igual a 1, e dentro deste if eu vou novamente declarar uma variável let x igual a 2, e eu vou chamar aqui esta função letTest, eu só vou comentar a chamada dessa outra função,
E se eu salvo, agora é retornado para a gente um console.log com o valor de 2 e um console.log com o valor de 1. Isso acontece porque a gente está entrando nessa função letTest e declarando uma variável let x igual a 1, que ela vai ter o escopo do bloco desta função letTest. E depois, quando a gente entra dentro deste if aqui, a gente está declarando novamente uma variável letx, agora com o valor de 2. Mas agora, esta variável aqui, letx igual a 2, vai ter um escopo de bloco apenas dentro do bloco deste if aqui. Ou seja, a gente só pode acessar o valor dela dentro deste if aqui. Então, quando a gente dá um console.log de x aqui dentro do if, é retornado este x aqui que a gente criou igual a 2, mas fora do bloco deste if, a gente não tem acesso a esse x igual a 2. Então, é retornado para a gente este let x igual a 1, porque essas duas variáveis, por mais que elas tenham o mesmo nome, elas não são as mesmas variáveis, ou seja, elas não têm os mesmos valores, porque elas têm escopos diferentes. É como se elas fossem variáveis diferentes. E outra diferença entre var e let, que a gente até acabou de ver nesse exemplo aqui, é que usando a keyword var, a gente pode redeclarar, ou seja, declarar novamente a mesma variável, que é o que a gente fez aqui com var x igual a 1 e var x igual a 2. Ou seja, usando a keyword var, a gente pode fazer, por exemplo, declarar aqui uma variável var x igual a 1, e logo depois a gente pode redeclarar essa mesma variável x, alterando o valor dela para x igual a 3. E se a gente dá um console.log aqui em x, é retornado para a gente o valor de 3, porque a gente apenas redeclarou essa mesma variável x, mudando o valor dela. Mas se, por exemplo, a gente tentasse fazer a mesma coisa com a keyword let, se eu criar um let y igual a 1 e tentar redeclarar essa variável y, trocando o valor dela para 3, por exemplo, e dou um console.log aqui em y, a gente pode ver que é retornado um erro em que ele fala que o identificador y já foi declarado. Ou seja, a gente não pode redeclarar a mesma variável usando a keyword let. E isso é muito bom, porque não tem razão, não tem motivo para a gente redeclarar variáveis no nosso código, porque isso pode gerar confusão e a gente poderia acidentalmente redeclarar uma variável aqui usando o var e gerar algum tipo de erro desnecessário na nossa aplicação. E uma outra característica da keyword var, que é interessante a gente saber como funciona, é a seguinte. Vamos supor que a gente tem esse código aqui, em que eu tenho uma variável myName, que eu atribuí um valor para ela igual a Gustavo, mas eu ainda não declarei essa variável myName. Daí depois a gente chama essa função logname, em que a gente dá um console.log na variável myName, e só aqui embaixo a gente cria essa variável var myName. Se eu salvar isso daqui, o que você acha que será retornado para a gente? É retornado exatamente esse console.log com a variável myName, por mais que a gente só tenha declarado essa variável aqui embaixo, né? Foi a última coisa que a gente fez no nosso código. E isso funciona porque a keyword var, ela tem o que a gente chama de hoisting. Esse hoisting aqui, ele faz com que as declarações das variáveis usando a keyword var, independente de onde elas aconteçam no nosso código, elas são sempre processadas antes que qualquer código seja executado. Então é como se a primeira coisa que esse código fizesse fosse pegar essa variável, essa declaração da variável var myName e jogasse ela aqui em cima para ser a primeira coisa a ser executada no nosso código. Por isso que esse código aqui funciona. Tanto é que se a gente desse um console.log aqui em cima da nossa variável myName, por mais que a gente não tenha declarado ela antes desse console.log, se eu salvo isso daqui, é retornado para a gente um undefined, ou seja, não é retornado um erro. É como se esta variável myName já existisse, mesmo que a gente ainda não tenha declarado ela aqui. E se a gente troca essa declaração var, usando a keyword let, por exemplo, e eu salvo isso daqui, a gente pode ver que é retornado um erro, porque nós não podemos acessar essa variável myName antes da inicialização dela. Isso acontece porque a keyword let, ela não tem esse negocinho aqui que a gente falou, que é o hoisting, tá? E isso é bom porque iniciar uma variável antes de declará-la, ou seja, atribuir um valor para alguma variável e só depois declarar ela, é bem confuso, né? E deixa o código um pouco difícil de entender, né? Imagina que a gente tivesse um código muito grande com várias variáveis e cada uma delas fosse declarada em algum lugar do nosso código, ia ficar muito difícil de entender o que estaria acontecendo ali.
Então é por esses motivos que a gente citou que é sempre interessante nós tentarmos usar a keyword let ao invés do var para criar variáveis. E nós podemos também criar variáveis usando aquela keyword const. As variáveis criadas com a const, elas têm valores constantes, ou seja, elas não vão mudar o valor delas. A let e a const, elas são bem parecidas, porque ambas têm um escopo de bloco, ambas não permitem a redeclaração, né, que é o que a variável var permite, e ambas também não possuem o hoisting. E as duas diferenças principais entre criar variáveis usando let e usando o const são as seguintes. Primeiro, a gente tem que inicializar uma constante quando a gente declarar ela. Ou seja, com a variável let, usando a keyword let, a gente poderia, por exemplo, criar aqui uma variável myName e só depois atribuir um valor para ela. Desta maneira aqui, por exemplo, Gustavo, que isso daqui ia funcionar de boa. Mas criando uma variável com const, a gente não pode, por exemplo, criar aqui uma variável firstName e só depois atribuir um valor para ela desta maneira aqui. Isso daqui retorna um erro para a gente. A gente tem que já atribuir um valor para a nossa variável const logo quando nós criamos ela dessa maneira. E a outra diferença é que a gente não pode mudar o valor da const depois de inicializar ela. Ou seja, a gente não pode atribuir um novo valor para a variável criada com o const. Aqui com let, por exemplo, a gente poderia atribuir um novo valor para essa variável myName, por exemplo, colocando aqui um valor de Luiz. Mas nessa variável firstName criada com o const, eu não poderia fazer isso daqui. Né? Isso daqui retornaria um erro para a gente, porque a gente está tentando atribuir um novo valor a uma variável que é uma constante. Mas por mais que as variáveis criadas com const não permitam que a gente atribua novos valores para elas, a gente pode mudar valor de objetos ou arrays que elas tenham. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável chamada const var e o valor dela fosse um objeto com uma propriedade name e um valor Gustavo, eu poderia, por exemplo, acessar o valor dessa propriedade name dessa maneira e trocar o valor dessa propriedade para, por exemplo, Luiz, que se eu dou um console.log nessa nossa variável const var, isso daqui ia retornar para a gente um objeto name agora com o nome Luiz. É claro que a gente não poderia vir aqui na nossa const var e atribuir um novo valor para ela, colocando aqui, por exemplo, um novo objeto com o nome Luiz, porque isso ia retornar para a gente aquele mesmo erro, falando que nós estamos tentando atribuir um novo valor para uma variável que é constante. A mesma coisa para se, por exemplo, a gente tivesse aqui uma const que fosse um array, vamos supor com os números 1, 2, 3, a gente poderia acessar esta variável e usar algum método de array nela, por exemplo, usar o método pop, que se a gente dá um console.log aqui nesta nossa variável const var, a gente pode ver que é retornado para a gente um array já com o método pop sendo executado nele. E é claro que a gente não poderia, novamente, né, tentar atribuir um novo valor para essa variável const, ou seja, atribuir um novo array para ela, que seria retornado um erro para a gente. Então fica a dúvida, né, qual é o melhor jeito da gente criar variáveis no JavaScript? A gente tem que evitar ao máximo usar a keyword var. E se por algum acaso você precisar usar o var para criar variáveis, analise bem o porquê de você estar precisando usá-lo e pense se você não consegue refatorar o seu código de alguma maneira para não ter que usar a keyword var para criar variáveis. E se a gente pode fazer mais coisas criando variáveis com let ao invés de const, por que a gente tem que usar, né, e quando a gente deve usar a keyword const? Usando const para nomear variáveis, deixa muito claro para todo mundo que ver o código que nunca será atribuído um outro valor para esta variável. Ou seja, todas as variáveis criadas com const, elas ficam muito legíveis e fica muito claras que elas não vão ter um novo valor atribuído para elas. Então, isso deixa o código mais limpo e mais legível. E resumindo, a gente tem que tentar criar variáveis usando const sempre que a gente puder. Quando não der, a gente cria a variável usando let. Por exemplo, quando a gente precisar criar alguma variável que nós sabemos que vai ter o valor alterado mais para frente. E precisamos evitar ao máximo criar variáveis usando a keyword var. E quando a gente precisar fazer isso, a gente tem que pensar bem, entender bem o porquê disso está acontecendo
tentar refatorar o código de alguma maneira que a gente não precise usar a keyword var. Espero que tenha ficado claro para você esses 3 modos de declarar uma variável no JavaScript e quais as vantagens e desvantagens de cada um. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Tchau!